Olá, ouvintes do ValeDcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde falamos sobre tecnologia e varejo. Hoje temos um tema aí super relevante que é a Black Friday, um período que pode transformar o resultado do seu negócio. E para ajudar a entender como aproveitar o máximo, recebemos aqui o nosso amigo Alessandro Matheus, que é um cara que é especialista em varejo, mentor de líderes e consultor de negócios. O que o Black Friday representa hoje no varejo brasileiro? Eu sei que o Black Friday é novo, né? Vamos dizer assim, no Brasil, lá fora isso já está mais do que consolidado, mas mudou muito aí desde que chegou no Brasil para o que é hoje, o que está acontecendo hoje, assim, ano passado foi a última edição, e o que está acontecendo, evoluiu essa onda de Black Friday no Brasil? Houve uma evolução da Black Friday no Brasil, acho que estamos refinando todo esse processo. O que é importante a gente falar da Black Friday, né? Aos nossos olhos, antigamente, parecia muito mais uma época para você ter descontos de produtos e as empresas ofertarem esse desconto para o seu cliente, e houve toda uma mudança estratégica disso. Então, hoje nós olhamos a Black Friday não como uma data para se dar desconto de produtos. Na realidade, ela é uma data que você automaticamente vai conceder esse desconto ao seu cliente, mas é uma forma de, estrategicamente, você conseguir trazer esse cliente, aumentar o faturamento da sua empresa, fidelizar esse cliente e proporcionar também uma melhor experiência de compra e uma junção também dos seus canais de venda. Muitas lojas estão apenas trabalhando no físico, outras trabalhando somente no online e outras trabalhando no físico e no online. Então também é uma forma de você testar todo o seu serviço omnichannel, interligar todos esses serviços para que você consiga entregar o melhor produto para o seu cliente. Então, Luiz, tem evoluído, muitas empresas elas estão aprendendo com os erros que foram cometidos aí no passado, e eu acho que há uma maturidade hoje de grande parte das empresas de enxergar esse momento como um dos momentos de maior pico de venda e de maior faturamento para o seu negócio. Então, o mundo aguarda essa data como uma data de que pode encontrar sim um desconto e acaba colocando ali suas expectativas para a aquisição ali de um bem, de um produto, e não só de eletroeletrônico, hoje roupas e calçados também. Eu vou falar por mim, tá? Eu lembro que quando começou a primeira vez, vai ter Black Friday no Brasil, e aí todo mundo achou que seria igual ela fora, né? Um produto, um exemplo, sei lá, custava R$1.000, na Black Friday ia estar por 200, R$300, e não foi o que aconteceu, né? Muita gente até brincou, fez um trocadilho lá de metade do dobro, né? Então as empresas aumentavam o preço do produto alguns dias antes, e aí na Black Friday abaixava, mas era praticamente o mesmo preço que praticado antigamente. Isso aí eu acho que ficou manchado, né? Muitas empresas acabaram se queimando, vamos falar assim, né? Fazendo esse tipo de prática, porque todo mundo imaginava que teriam descontos bem pomposos, né, bem rechonchudos aí nos descontos, e não foi o que aconteceu. Ou se tinha algum desconto, era algum produto que não tinha, vamos dizer assim, engajamento, busca, ou aquele produto que estava lá enroscado no estoque já há meses e o pessoal queria se livrar daquilo lá e fez. Essa é a minha visão de quando iniciou. Hoje eu acredito que já está mais lapidado essa questão de Black Friday dos grandes players do mercado, né? De ter realmente um desconto, ofertar um desconto considerável no produto e, como você falou, entregar uma experiência de compra legal, que ele compra, que ele receba o produto dele dentro do prazo, que não atrase, ou que chegue inteiro, que não quebre, enfim. Tem toda uma experiência aí comprar na Black Friday. E você tocou nesse assunto e ele é importante a gente falar dele até no início desse nosso bate-papo, que é a importância de você ter um trabalho honesto, correto, com os valores que sua empresa ela prega, porque o cliente ele tá aí olhando a todo instante, mapeando, ele hoje num clique ele consegue avaliar o preço de vários players do mercado. Sim. Então, mais ou menos o cliente ele já tem uma ideia do produto que ele quer, do que ele está procurando, ele já tem uma avaliação ali de preço, então ele vai saber se a empresa ela aumentou antes o produto e depois ela baixou, o cliente ele consegue avaliar isso, inclusive na loja física. Por isso a importância, que eu acho que uma palavra que tem que ficar para esse nosso bate-papo é que a Black Friday ela é estratégia. Então, as empresas que se planejam antes, que tem toda uma estratégia, ela aumenta a sua chance, né, de engajamento do seu cliente, de participação, conversão e compra, mas de que
essa Black Friday ela seja um sucesso, né? Então vamos guardar isso, planejamento, estratégia, para que a gente consiga, né, tirar o melhor desse momento que hoje é considerado o maior momento de venda do varejo brasileiro. Então, não podemos desperdiçar essa época para a gente aumentar o nosso faturamento. Só um ponto de atenção no que você falou, planejamento. A gente aqui na Vale de Code, a gente atende aí um grande player do mercado, que planejamento ele vem desde abril, maio, falando de planejar a Black Friday. Então você imagina, ele passou maio, junho, julho, agosto, 4 meses aí já preparando, vamos dizer assim, o terreno para Black Friday. E é cíclico, tá? Todo ano é isso. Ele prepara, aumenta a capacidade logística para entregar a melhor experiência para o cliente. Então, planejar, você que é uma empresa e vai vender, planejar também é extremamente importante. Não é planejar uma semana antes, é planejar com o fornecedor para você ter o produto no estoque, é planejar com a empresa que vai fazer o transporte, seja ela uma transportadora, o correio ou uma empresa pequena que tem a sua frota, planejar tudo isso para entregar a experiência. Eu acho que hoje, mais do que o preço do produto, a experiência do cliente também é válido, porque se o cliente tem uma péssima experiência, dificilmente ele vai voltar a comprar, a não ser que você seja a única empresa que vende aquele único produto do país inteiro e aí a pessoa é obrigada a comprar com você. Mas não é o que acontece com a maioria das coisas, então um determinado produto, de repente um telefone celular, um aparelho, tem várias empresas que vendem. Você pode comprar com A, com B, com C, com D, e aquele que te entregar o melhor custo-benefício no produto, o preço competitivo e a melhor experiência, com certeza esse cliente ele vai voltar ali e vai comprar outras vezes. Seja um celular, seja um liquidificador, enfim, qualquer produto, a experiência eu acho que conta muito no cliente final. E assim, mesmo a gente falando da Black Friday, falando que é o momento que as empresas elas vão trabalhar mais agressivamente a questão do preço, mas lembrando que todo mundo tem o seu custo, né? Sim. O custo da mercadoria, né? Então, ninguém vai rasgar o seu dinheiro. É importante a gente frisar isso. Porém, essa experiência que o Luiz tanto frisou é um dos grandes diferenciais para o sucesso do negócio. Muitas vezes você tem um preço agressivo, mas o atendimento ser ruim. A gente vai falar um pouquinho disso. O pós-venda ser péssimo. Naquele momento bem dramático, todo mundo que está no varejo sabe que é um momento de troca de produto, sabe? Você comprou um produto, apresentou um problema, você precisa ir na loja trocar. Esse é um dos momentos mais críticos para quem está no varejo. Se a gente não conseguir, né, dar um bom atendimento para o cliente neste momento decisivo, infelizmente a gente compromete toda essa construção de experiência, todo esse momento importante de venda. E a ideia não é que a gente venda só uma vez para esse cliente. Essa venda precisa ser recorrente. A gente precisa vender na Black Friday, tem que ter vendido no Dia das Crianças, a gente precisa vender no Natal, daqui a pouco vira o ano. Então, essa venda ela precisa acontecer recorrentemente. Você trazer uma boa experiência, você fideliza o cliente, acho que essa é a palavra, fidelizar o cliente é o ponto-chave para você manter, né, aquele cliente sempre comprando produtos. O Alessandro citou Natal, Dia das Crianças, mas eu vou além, tem o aniversário da mãe, o aniversário da irmã, da tia, do irmão, comprar um presente online. Quantas vezes você vê que a pessoa compra um presente online lá, tá lá um prazo para entregar que tá dentro do que ele tem que entregar, o presente, e atrasa a entrega, aquele simbolismo do presente de entregar no dia da festa, no dia da comemoração, não acontece. Isso acaba frustrando a pessoa de uma tal maneira que a pessoa fala assim, nunca mais eu vou comprar ali, porque eu compro e atrasa. Então, se atentar nisso aí. Tem alguns pontos importantes, né, que a gente falou um pouco de preço, mas de desconto também. Eu acho que é importante falar sobre essa operação e eficiência, que é um ponto importante não só para quem está no universo, a sua loja física, mas para quem está no online, que são as rupturas de estoque. Então, quem está se preparando, né, já precisa começar lá atrás a olhar essas rupturas, precisa ver o que foi vendido, né, buscar aí de alguma forma os relatórios, né, do que foi vendido no ano passado, já para entender mais ou menos o que precisa reforçar aí no seu estoque. Ter atenção nas filas, porque isso é algo impactante para o cliente. Infelizmente, a compra desses produtos elas podem ficar dentro do carrinho por conta dessas filas, então é algo que vocês aí já precisam se atentar. E foi o que o Luiz falou aí no início. Um cliente frustrado, infelizmente, ele acaba não voltando
esse marketing negativo, ele acaba sendo passado de boca em boca. Às vezes o cliente, um amigo, né, te pergunta: olha, você já foi naquele local? E aí, se a sua experiência ela não foi boa, pra onde você vai falar, né? Nem vai lá, nem aparece lá. E lá você só vai ter dor de cabeça. É mal atendido, o prazo de entrega não é cumprido, na hora da troca o atendimento é péssimo, lá tem produto em falta, lá tem produto vencido. Então, assim, a experiência do cliente é algo importante, é algo que a gente precisa olhar. Então, eu acho que hoje, para a gente conseguir ter esse sucesso na Black Friday, a gente vai precisar unir, então, essa estratégia que a gente está falando aí de vendas com uma operação bem estruturada, para a gente conseguir ter sucesso nessa data tão importante de venda. Eu, Luiz, já paguei mais caro, fui comprar um produto ali, o produto A na loja custava R$100 e o mesmo produto na loja B custava R$110. Se você for analisar, são 10% a mais o valor. Mas eu paguei mais pela experiência que a loja me proporciona, né? Tudo que a gente englobou aqui, atendimento, se tiver algum problema, enfim, todo o que engloba a compra do produto, do que pagar mais barato. Então, o preço em si, ele é importante? Claro que é, mas acredito que isso não seja o ponto final. Então, quem te atende com a maior rapidez, com a maior clareza, segurança, é válido você pagar um pouco mais e não ter dor de cabeça com o que você está comprando. Porque às vezes, aquele velho ditado, né? O barato pode sair caro. Muita gente acha aí que a Black Friday, né, é só colocar desconto agressivo, tá tudo certo. E onde que os lojistas erram? É nessa linha de pensamento, só dá o desconto e a clientela vem, ou ele tem que ter algo a mais de desconto ou um desconto condizente com outras ações agregadas? Então, Luiz, eu acho que o grande erro, né, é a gente achar que somente dar um desconto sobre o produto, que isso vai fazer com que o cliente chegue até a nossa loja ou o nosso site. Se eu achar que é só isso, infelizmente eu não vou ter sucesso na Black Friday, porque é uma junção. Preciso planejar de uma forma mais grandiosa esse grande evento que, como eu estou dizendo para vocês, é um dos eventos que mais são esperados e comprovadamente um dos que mais vendem no Brasil. Então, eu preciso olhar, por exemplo, para o meu estoque, entender quais são as mercadorias que eu fiz uma ação no ano passado, se esses produtos serão os produtos que eu vou trabalhar aqui nesse ano e garantir ali que esse produto ele esteja no ponto de venda quando o cliente ele chegar. Então, eu tenho que antecipar aí essa demanda. Eu preciso alinhar o meu estoque para conseguir efetivamente atender o meu cliente. Eu preciso, por exemplo, treinar a minha equipe, porque é um momento que eu vou ter mais cliente dentro da minha loja, vou ter mais cliente dentro aí do meu site e eu preciso ter pessoas capacitadas para conseguir atender ao meu cliente. Imagina, você dentro de uma loja, cliente andando para lá e para cá, perguntando de produto. Se eu não tiver uma equipe ali engajada, preparada, treinada, eu não vou conseguir atender às expectativas do meu cliente. E isso é uma junção. Eu preciso ter uma pessoa ali dentro da loja, eu preciso ter uma pessoa na frente de caixa para que esse fluxo ele seja o mais rápido possível. Então tem que ter pessoas nos bastidores para conseguir dar um suporte ali de estoque e verificação. Então os meus colaboradores eles precisam estar preparados, eles precisam estar treinados para conseguir atender bem o meu cliente. Eu preciso também preparar aí esse processo logístico da minha empresa. Então se eu entrego para o meu cliente, meu estoque precisa estar atualizado. Eu preciso entender quais serão esses meios pelos quais eu vou entregar esse produto para o meu cliente. Como você bem disse, eu vou entregar pelos correios, vou entregar por uma outra transportadora. Qual será esse tempo? Então eu preciso estar preparado para atender essa pessoa. Se der um boom, eu consegui ali respeitar os prazos que eu estipulei no momento da compra. E eu preciso testar também os meus sistemas. Eu preciso também utilizar as tecnologias que eu tenho para me auxiliar nesse momento. Conseguir fazer um controle de ruptura efetivo, um inventário de estoque para ter ali um número alinhado, um controle de precificação que se faz importante. A gente acabou não falando do preço, mas o preço ele é um fator decisivo para a compra do cliente. Então imagine o cliente chegar dentro da nossa loja e o preço está errado, ou para cima ou para
para baixo. Toda essa experiência que nós construímos, ela vai por água abaixo. Então, eu tenho soluções, por exemplo, para impressão de cartazes. Então, eu não preciso pegar ali a caneta e fazer um cartaz. Então, tem soluções para que consiga nos auxiliar. Automatiza-se esse processo, a gente ganha em produtividade da equipe, otimização de processos e eu posso deixar a minha equipe para atender aí o meu cliente. Lembrando que se eu tiver um preço errado, se eu entrar em ruptura, eu começo a perder. E essa não é a ideia. A ideia é que todos ganhem. A empresa ganhe, o cliente ganhe, todos nós acabamos ganhando com todo esse processo, sem pensar aí no desgaste também da nossa marca. Então, é um ótimo momento para a gente construir uma experiência memorável para o nosso cliente, mas se algo acontecer errado nesse processo, a nossa marca também fica desgastada. Quais são os sinais aí que uma empresa pode demonstrar que ela não está preparada para atender uma demanda de rampagem aí na Black Friday? O ideal era que nós já fôssemos monitorando no dia a dia a nossa operação para a gente conseguir mitigar esses gargalos. Mas eu acho que quando a gente entra no local que tem uma fila fora da normalidade, esse já é um indicativo negativo para o nosso negócio. Quando a gente entra em um local que há uma enorme ruptura e você consegue enxergar isso pelas gôndolas, pelas exposições, isso também não inspira ali algo positivo para o seu cliente. Quando a gente enxerga todos os atendentes e vendedores ali correndo para lá e para cá, sem conseguir aí nos dar atenção, isso já mostra que aquela empresa ela não está preparada, que ela não está estruturada. Parece que estão todos perdidos e confusos. A gente não encontra o produto que a gente quer, a gente não encontra o produto que foi ofertado ali, seja no jornal, seja pela internet, e aí a gente sai frustrado dessa loja, desse site, sem comprar o produto. E eu acho que talvez algo que seja importante a se falar é que a gente, quando faz essa ação, essa promoção, a gente precisa ter plena consciência que a gente vai conseguir atender a pessoa, o nosso cliente que chega até nós, porque isso é algo que frustra, é frustrante. Então, quando a gente fala que a gente precisa pensar e mitigar ao máximo os erros, são para que a gente não perca esse cliente. E deixar claro que erro sempre vai existir. Ninguém vai conseguir englobar 100%, mas eu acho que a ideia é tentar minimizar o máximo possível esses erros para você não perder dinheiro. É dinheiro na mesa que tá, é dinheiro em jogo. Sim, se você não tem, o vizinho tem. O vizinho tem. Eu entendo que hoje existe perfis de compradores, existe aquele perfil imediatista que ele quer comprar para já ter o produto e existe aquela pessoa que pode comprar e aguardar. Numa situação dessa de Black Friday, você acha que a empresa ela pode ter algumas tratativas com o fornecedor da seguinte monta: eu comprar sob demanda. Então eu anuncio X produto lá, olha, eu tenho esse produto aqui que vai custar R$100, enquanto que no mercado ele tá, sei lá, 120, 130. Só que eu te entrego ela daqui 15 dias. Porque aí fechou todo aquele ciclo do Black Friday, ele chega no fornecedor e fala assim, olha, eu vendi 10 mil peças, eu preciso 10 mil peças para me entregar. Eu tenho um prazo aí de mais X dias para entregar. Você acha que esse tipo de ação também é válida dentro da Black Friday? Porque eu vejo que as pessoas querem o imediatismo. Comprou, já tá na mão. Eu acho assim, de extrema importância. Sempre lembrando que a gente quer atender o cliente da melhor forma possível. E foi o que você falou. Há pessoas que querem o produto ali na hora. Então, imagina, eu quero um aparelho televisor, sei lá. Então, eu quero ir na loja, eu quero comprar, eu quero colocar no carro. Mas a caixa grande não cabe, não. Eu tiro da caixa e eu levo assim mesmo. Porque ele quer o produto na hora. Há clientes também que não têm essa pressa. Eles vão falar, olha, eu vou comprar, você pode esperar mais 10 dias para me entregar esse produto? A mim não tem pressa. São perfis, são comportamentos diferentes. E isso que o Luiz falou, ele é importante porque a empresa, ela precisa ter todos esses números e esses dados na mão. Imagina, o seu estoque ele comporta X números e quantidades daquele produto. Então você não consegue colocar mais do que aquilo. Quando eu tenho esse dado na mão, opa, deixa eu pensar em outras possibilidades. Então eu tenho meu estoque, eu tenho um número X de quantidade que eu posso vender e entregar, mas eu posso também
ter outras tratativas aí com o meu fornecedor de que eu continue vendendo esse produto, mesmo que o meu estoque físico ali tenha acabado, eu consiga continuar vendendo esse produto, mas já para sair do estoque do meu fornecedor. Então, ele pode entregar para a minha empresa e aí eu entrego para o meu cliente, ou, porque isso já acontece, Luiz, de entregar direto lá do fornecedor, direto na casa do cliente. Essa é uma excelente tratativa. Lembrando que se acabou no meu estoque, eu tenho que dar outras alternativas para o meu cliente. Então, muitas vezes eu falar, olha, infelizmente eu não tenho o produto, ele acabou. O cliente vai sair com aquele pinguinho de frustração e insatisfação da minha loja. Agora, quando eu falo, olha, eu vendi todo o meu estoque, porém, eu tenho uma outra modalidade de entrega. Então, eu posso vender com a saída direto do fornecedor, porém, eu não consigo te entregar hoje, não consigo te entregar amanhã. Esse produto eu consigo te entregar entre 7 e 10 dias. Tudo bem para você? Lembrando que mesmo comprando nessa data, você ainda vai utilizar esse desconto diferenciado por ser a Black Friday. Você vai conseguir utilizar esse preço. Eu tô dando aí, Luiz, uma outra alternativa para o cliente. Eu já não tô falando que eu não tenho, já não tô falando não para ele. Tô dando uma outra alternativa que ele também vai conseguir usufruir desse preço, e aí a gente entrega do fornecedor, ou muitas vezes o fornecedor nos entrega e a gente acaba entregando aí para o nosso cliente. Mas o que eu achei legal que você falou, Luiz, é que a gente precisa ser estratégico. E é isso, é criar outras alternativas para que a gente sempre consiga atender da melhor forma aí o nosso cliente. Falar aí sobre as 10 dicas para aproveitar a Black Friday. Então, a primeira, acho que é o planejamento que a gente veio falando, né? Que esse planejamento ele precisa ser antecipado do estoque e da demanda. A gente precisa olhar os nossos números. Então, se a gente não tem o hábito de olhar números, de olhar o que vendeu no ano passado, comece a fazer isso. Veja esses números que você fez uma ação no ano de 2024, se gerou resultado, se não gerou, se faltou, se teve ruptura, o que foi que aconteceu com esses produtos. Então, analise esses números e veja o que você vai fazer neste ano para que você consiga atender bem o seu cliente. Monitore os itens que estão em evidência. Muitas vezes um item que fez sucesso o ano passado, ele não vai fazer sucesso esse ano. Então a gente precisa estar aí antenado no que está acontecendo no mercado. Tem um bichinho aí que tá no auge, né? Do Labubu. É todo mundo atrás desse negócio aí, né? Sim, eu visitei umas lojas no sábado e aí, calçadão. E aí eu vi que as lojas estavam com... Nossa, era uma parede, devia ter mais de 300 Labubu. Se esse é o seu negócio, você tem que estar antenado com o que está acontecendo, porque vão procurar. Sim, Dia das Crianças, esse produto ele vai estar em evidência. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, o Dia das Crianças já passou. Mas se prepare porque... Esse é o boom do mercado agora, o Labubu. Uma segunda dica importante, né, que eu acredito que todos vocês já façam, é a negociação aí com seus fornecedores e transportadoras. Então a gente tem que estar antenado a tudo isso. Se eu sei que a Black Friday é um momento que há um aumento expressivo de venda, eu já tenho que estar conversando aí lá atrás com os meus fornecedores para aumentar pedido, para ver condições, prazos de entrega, para que nesse dia em especial ou em outros dias que você for trabalhar, você tenha esse produto. E garantir também como você vai conseguir entregar os produtos para o seu cliente. De novo, se você falou que são em 2 dias, você tem que entregar em 2 dias. Se são em 10, você precisa entregar em 10 dias. Então você precisa amarrar toda essa operação para conseguir atender o seu cliente da melhor forma possível. Uma terceira dica são os testes que você precisa fazer com os seus sistemas, com o seu software, sua tecnologia e infraestrutura. Então, vamos testar o nosso site, vamos testar o PDV, sistemas de estoque. Eu tenho que estar preparado para conseguir atender o meu cliente. Não é aceitável o cliente chegar ali dentro da sua loja e você está sem sistema, parou de funcionar, caiu energia, checkout não está funcionando, o seu sistema não consegue suportar esse volume de vendas. Então, preparem-se, porque vocês vão ter um aumento significativo de venda e a gente precisa estar preparado. Uma quarta dica é, eu preciso definir com muita clareza a minha política de preço e a minha política de margem. Então, se eu calcular
de uma forma errada a minha margem, todo esse trabalho que nós estamos falando aqui, ele vai se perder. Eu falei que a gente precisa fazer de uma forma que todos ganhem. A nossa empresa precisa ganhar, nosso cliente precisa ganhar, a transportadora precisa ganhar, todos nós precisamos ganhar. Só que eu preciso ter esses dados todos na mão. Então eu preciso praticar preço que seja correto para todos. E isso passa até pela negociação anterior que eu fizer com o fornecedor. Então, é fundamental que eu defina alguns limites de preço e eu simule também alguns cenários. Então, quando a gente está no nosso negócio e tudo isso é muito dinâmico, eu preciso prestar atenção em tudo isso. O cliente, ele está ali à nossa frente. Então, eu preciso avaliar essa precificação anteriormente e estar preparado para atender o meu cliente da melhor forma possível. Quando a gente fala aqui de preço, a gente está falando também do preço que você coloca na gôndola. Tem que ser preço correto. Eu preciso cartazear a minha loja da melhor forma possível. Esse preço também precisa estar correto. Então imagina o cliente chegar, vai até o caixa ali com 5, 6 unidades e o preço está errado. Aquela experiência que nós construímos, toda aquela experiência memorável, infelizmente, ela vai se dissipar no caixa com o preço errado. Uma quinta dica é o treinamento da nossa equipe de atendimento. Então, todos os nossos colaboradores, eles precisam conhecer primeiro os produtos que nós vendemos, eles precisam conhecer as políticas e normas da nossa empresa. Eu falei para vocês que um momento bem complexo dessa operação é a troca. E não achem que isso não vai acontecer. Vai acontecer. Então, a nossa equipe, por exemplo, precisa estar preparada para esse momento. Ela precisa conhecer quais são as políticas de desconto também que nós oferecemos. Muitas vezes o cliente vai chegar até esse atendente e esse vendedor e perguntar: tem mais algum outro desconto? Se ele não conhece quais são as políticas e normas da sua empresa, ele pode falar que tem, ele pode pedir para chamar o gerente. Então, é importante que eles conheçam toda essa operação. O cliente vai ter essa resposta muito mais rápido. Equipes preparadas, eles vão conseguir resolver esses problemas antes que eles se tornem crises. Outra dica importante é a comunicação visual e a experiência de loja. Os cartazes, eles precisam ser claros. A sinalização e a organização, eles vão ajudar aí o nosso cliente a encontrar produto e agilizar a compra. Então, essa comunicação, esse cartazeamento, ele precisa ser claro para o nosso cliente, precisa estar bem claro para ele. Vou trazer só mais um ponto aqui de informação que não está, mas a organização da nossa loja também conta muito. Então imagina, o cliente, ele vai até um corredor, que é o corredor onde o produto deveria estar, e ele não encontra esse produto. O produto está numa ponta de gôndola, por exemplo. Esse produto, ele precisa estar exposto onde essa família de produtos está, porque o cliente, ele não vai ficar procurando esses produtos. Então a comunicação tem que ser clara, de cartaz, mas também a comunicação interna da minha empresa. Outra dica importante, que é a sétima, é a integração que a gente faz da loja física e a nossa loja online, o que a gente chama hoje de omnichannel, que é essencial, essa conexão entre essas lojas. Hoje a gente pode comprar um produto no site da empresa e retirar na loja. Isso é omnichannel. São essas conexões dentro da própria empresa. Então, antigamente a gente comprava no site da empresa e quando você ia na loja, não, pra você trocar, você quer saber de alguma coisa, você vai ter que olhar lá no site. Então, as empresas, elas estão participando e compartilhando esse atendimento não só na loja física, mas online. Então, hoje eu posso ir na loja física, degustar o produto, conhecer o produto, e o vendedor vai me oferecer um atendimento consultivo, mas eu vou e compro pela internet e retiro na própria loja física, aproveitando ali os benefícios de quem comprou no site. Então, isso tudo acontece para a gente ter mais eficiência no nosso negócio e oferecer uma melhor experiência para o nosso cliente. Uma oitava dica são as campanhas de marketing que precisam ser segmentadas. Então, são ofertas que são personalizadas juntamente com essa comunicação clara que vai aumentar a minha conversão e vai evitar aí desperdício de investimento em campanhas genéricas. Eu preciso conhecer quem é o meu cliente, né? Onde ele mora, onde ele vive, o que ele gosta, porque eu preciso entregar o produto que vai de encontro à real necessidade desse cliente. Então, o cliente, ele quer comprar. Eu tenho esse produto, mas como é que eu vou fazer para que essa informação
chegue até o cliente. Então eu preciso pensar, né, quem é essa pessoa? Preciso segmentar quem é o meu cliente para que eu consiga entregar a melhor solução para ele. Ponto importante é que essas campanhas elas já devem estar sendo pensadas pela sua empresa, para que quando chegue esse dia, você já esteja com as suas campanhas já funcionando. E aí cada um precisa conhecer o seu negócio e por qual canal você vai conseguir chegar até o seu cliente. Uma outra dica, que é a 9ª dica, é o monitoramento em tempo real durante o evento. Eu preciso acompanhar em tempo real todas as métricas de venda, de margem, de atendimento, quantos clientes passaram por hora, o que está faltando para ver se eu consigo, sei lá, resolver ali essa dor do meu cliente. Eu preciso fazer tudo isso porque quando eu olho em tempo real, eu consigo aí fazer ajustes rápidos, ajustes finos para conseguir entregar a melhor experiência para o meu cliente. Não deixem findar o dia para analisar todas essas métricas. Então vão olhando em tempo real o que está acontecendo com o seu negócio. Isso, quando a gente está ali na operação, quando a gente está vendo e dentro do que está acontecendo, fica mais fácil para a gente mensurar esses números. Não faça isso no final do dia. Então você vai ter perdido a oportunidade de provocar ajustes rápidos e finos na sua operação para que você consiga obter os melhores resultados. Lembrando que a gente só vai ter uma chance de causar esse estrelato na experiência do nosso cliente. E por fim, e não menos importante, nós temos o pós-venda e a fidelização desses clientes. Eu preciso ter um atendimento rápido, um atendimento ágil, eu preciso ter bem descrito quais são as minhas políticas de troca, mas essas políticas precisam ser simples de serem explicadas, simples de se entender por parte do nosso cliente. Eu preciso também ter uma clareza quanto à campanha de relacionamento, porque ela vai transformar esses compradores que muitas vezes estão chegando pela primeira vez dentro da nossa loja na Black Friday em clientes fiéis, que vão comprar em outras datas importantes, como Natal, como bem disse o Luiz, em datas festivas, aniversários da mãe, do pai, do irmão, do amigo. Ele vai estar sempre ali conosco. E esse cliente, ele vai ser o nosso propagador, porque ele vai falar muito bem da nossa empresa se a experiência dele foi positiva, porque se foi uma experiência negativa, ele também vai falar. Eu não tenho aqui o número, mas quando a experiência é positiva, a gente até fala para os nossos amigos, mas é muito mais se eles perguntam. Agora, quando a experiência é negativa, a pessoa não precisa perguntar, a gente acaba falando aí para todo mundo, Luiz. Então falamos aí das 10 dicas para que a gente consiga ter melhores resultados e sucesso na Black Friday. Então, eu peço para vocês, assistam o nosso vídeo inteiro, anotem no papel essas 10 dicas para que vocês consigam aplicar aí ao seu negócio. E depois mandem mensagens para a gente aí como é que foi, viu? A gente está falando tudo isso aí para vocês, para ajudar vocês nessa época tão importante. Mas depois, escrevam para a gente aí o que vocês acharam. Mostrar o resultado, né, das dicas, se funcionou ou não. Sim. Ou convide a gente para tomar um café, né, Luiz? Sim. Que é sempre importante. Estamos abertos a convites aí, convida a gente. Então, se você que tivesse que dar um conselho essencial para qualquer lojista na Black Friday, qual seria esse conselho? Eu acho que é o que eu sempre costumo dizer. A gente precisa colocar o cliente no centro de todas as decisões e procure integrar toda a sua operação. Treine sua equipe, transforme a sua equipe em uma equipe vendedora que vai atender o seu cliente da melhor forma possível, que procure conhecer o cliente e dar um atendimento personalizado para cada um. É isso. Chegamos aí, né, ao final aí, muito boa as dicas, né, que o Alessandro deu pra gente aí, que a gente conversou bastante, acho que vai bem do que tá acontecendo no momento no Brasil, enfim, com o varejo, né? Então, basicamente é isso. Um episódio que fala que Black Friday não é só desconto, é a experiência do cliente também, né? É o que ele vai receber em troca daquela loja. A loja em si não pode pensar só na venda, ela tem que pensar que aquele cliente ele pode se tornar um possível cliente recorrente. Todo mês ele tá ali comprando alguma coisa. Não é só uma única venda e sumiu. Tem que pensar dessa forma. E muito obrigado aí, Alessandro, agradeço a presença aqui no nosso ValeDcast, aí os insights maravilhosos e muito valiosos.
Então é isso, pessoal. Para você ainda que não segue aí o canal da Valid Code, segue a gente aí, acompanha o nosso ValidCast aí, que toda semana tem um conteúdo muito interessante para quem trabalha no varejo, que a gente fala sobre situações, sobre tecnologia, pode melhorar no seu negócio. Segue a gente aqui, manda seu recado, se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, a gente vai responder. E se você seguir, você vai acompanhar sempre aí os nossos episódios. Semanalmente a gente está disponibilizando aí para vocês, tá? Agradeço demais. Nossas redes aí tem YouTube, TikTok, Instagram, enfim, tudo aí, Valid Code, deixar na descrição do vídeo. Segue a gente. Obrigado, até o próximo vídeo.